amigos, tudo bem? Fica por aí que o encontro virtual já vai continuar. Mas antes eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Está chegando a 66ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seitinoye do Brasil, que ocorrerá de forma totalmente virtual. Neste ano, iremos trabalhar alguns assuntos como a fé no momento atual, suicídio, prosperidade, relacionamentos, entre outros assuntos que fazem parte do cotidiano dos jovens. Se você lembrou de algum primo, sobrinho, vizinho, algum jovem que você gostaria de convidar para fazer parte desse dia, mande uma mensagem agora e fale: olha, eu tenho um convite muito especial para fazer para você. E se caso você desejar que nós entremos em contato com essa pessoa para fazer o convite, é só passar os dados dessa pessoa para algum líder da Associação dos Jovens, da sua regional, que nós vamos ficar muito felizes em entrar em contato com ele e fazer esse convite. Se você deseja saber mais informação, acesse este site aqui que está aparecendo na sua tela. Nos encontramos então no dia 18 de julho, às 15 horas, na Convenção Nacional. Até lá! Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma transmissão da Seitinoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Eu sou a preletora Daniela Segues e juntos vamos estudar as lições para aplicar no dia a dia. Para você que está chegando hoje pela primeira vez no nosso canal, muito obrigado por estarem conosco. Nós estamos continuando um assunto que começamos na semana passada. Caso você tenha perdido a primeira parte dessa conversa, não tem problema não. É só clicar aqui no card, ó. Tá aqui em cima, vai aparecer. Você pode clicar, pode assistir. Se quiser parar e assistir agora, tudo bem. Se não, você pode assistir essa palestra agora, depois você clica no card. Fica a seu critério, tá bom? É só não perder nada. Nós estávamos falando na semana passada sobre a prática da meditação Shinsokan. Por que é tão importante praticar a meditação Shinsokan? E nessa semana, nós vamos continuar a nossa conversa falando sobre alguns dos benefícios da meditação Shinsokan. Bom, é um fato, não é algo próprio ou exclusivo da meditação Shinsokan, o fato de nós conseguirmos adestrar melhor a nossa mente ao praticar uma meditação, qualquer que seja, né? Então, tanto a respiração quanto a capacidade de contemplação, qualquer meditação pode nos trazer isso, né? Qualquer tipo de meditação, ou a maior parte das meditações pode nos trazer isso. Mas a meditação Shinsokan, ela tem uma peculiaridade. Ela volta a nossa mente para o nosso Pai da vida, que é Deus, né? Para a nossa natureza divina, para a imagem verdadeira e o mundo da imagem verdadeira. Ou, como Jesus Cristo dizia, volta a nossa mente para o reino de Deus. E o próprio Jesus Cristo ensinou que onde está o reino de Deus? Ele disse: o reino de Deus está dentro de vós. Então, a prática da meditação Shinsokan é um exercício que nós fazemos para parar de observar o que está fora e observarmos realmente a imagem verdadeira que já está em nós, que já é a nossa própria essência. A meditação Shinsokan, então, nós podemos dizer que ela é realmente uma prática religiosa, já que nos faz mergulhar nessa imagem verdadeira, nesse mundo de Deus, nessa criação perfeita de Deus, nesse reino de Deus que está no nosso interior. O livro que eu vou utilizar hoje é esse aqui, de autoria do Sagrado Mestre Seicho Taniguchi. Meditação Shinsokan é maravilhosa. Este livro ele foi escrito para adolescentes. Então, uma coisa que é bem interessante, eu tenho um pouquinho de dó de mostrar meus livros, que eles às vezes são muito rabiscados. Eu não sei se dá para ver, ó. Tem ilustrações aqui que é para ficar mais fácil de compreender, né? Os exemplos que o professor... Tem até partitura, viu, gente? Do canto em japonês. Aqui tem a postura, ó, tem o desenho de como deve se sentar na cadeira para poder praticar e tudo mais, tá? Ele é um livro de muito fácil leitura, né? Como ele foi escrito para adolescentes, o professor Seicho Taniguchi escreveu para adolescentes, ilustrou, colocou num tamanho que cabe no bolso, é uma coisa muito fácil de carregar. Então ele é um livro de leitura muito agradável,
tá? E é justamente esse livro que nós vamos utilizar aqui. Se você já tem esse livro, leia, tira da prateleira e dá uma lida, tá? Ele é um livro que dá para ler muito rápido, porque além de ser pequeno, tem muita ilustração, são exemplos muito comuns, então ele fala bastante de estudo, como ele está escrevendo para adolescentes, ele fala sobre conflitos de relacionamento, ele fala sobre estudo, fala sobre tomar bronca dos pais. Aí talvez a pessoa diga, eu não vou ler, isso não cabe pra mim. Então quer dizer que depois que a gente fica adulto, a gente não se chateia com ninguém, a gente não toma bronca de nenhum superior, que a gente sempre se dá bem nos concursos e vestibulares, nos exames de promoção. Não é isso, né? Então cabe pra nós, viu? E aí, se você tem, leia, se você já leu, releia, e se você não tiver esse livro, adivinha onde você pode encontrar? Isso mesmo, na nossa livraria virtual, livrariasni.org.br, livrariasni.org.br. Este volume e todas as outras obras que a gente sempre menciona aqui estão disponíveis lá na livraria virtual, você pode pedir, vai chegar na sua casa, tá bom? O que a gente vai ler? Eu já vou começar a ler do prefácio. Vocês já devem ter percebido que eu gosto de ler prefácio, né? Gente, no prefácio de todo livro tem um tesouro. A gente tem que ler sempre o prefácio. Quando eu for falar sobre como estudar os livros, eu vou falar também sobre a importância do prefácio, tá? Aqui no prefácio, o professor Seiichi Taniguchi, nosso sagrado mestre Seiichi Taniguchi, está falando então que a meditação Shinsokan é uma prática religiosa. Isso a gente já percebeu, porque a gente fala de Deus, do reino de Deus que está no nosso interior e tudo mais. E aqui no prefácio ele diz assim, a verdadeira prática religiosa não consiste na busca de milagres. Ela consiste em realizar treinamentos para praticar naturalmente aquilo que é natural. Eu vou ler de novo, tá bom? A verdadeira prática religiosa não consiste na busca de milagres. Consiste em realizar treinamentos para praticar naturalmente aquilo que é natural. Talvez você possa pensar, leitora, que coisa mais redundante, né? Que coisa mais óbvia. Praticar treinamento para realizar naturalmente aquilo que é natural. Se é natural, não precisaria ter treinamento. O professor até coloca aqui esse exemplo, né? Que as pessoas podem pensar, se é natural, não precisa treinar, é natural. Mas veja, tudo que a gente faz com naturalidade, para que a gente fizesse assim de forma tão natural, a gente foi treinando para fazer tão bem. Por exemplo, o ser humano, ao nascer, ele não sabe andar, não é verdade? Ninguém sai caminhando de dentro da barriga da mãe, graças a Deus, inclusive, né? Porque se sai um bebê caminhando de dentro da barriga da mãe, saiu ali, plaft, saiu caminhando, deixa que eu vou sozinho ou falando, Deus me livre. Sai todo mundo correndo no hospital, não é assim? E aí a gente não sai caminhando. E a gente não aprende a caminhar só porque alguém diz, caminha aí. Não, de forma alguma. A gente começa de levezinho, a gente começa engatinhando muitas vezes. Depois de engatinhar, a gente arrisca ficar em pé. Depois que fica em pé, a gente arrisca alguns passos, aprende que se colocando um pezinho na frente do outro e tentando equilibrar o corpo, a gente consiga se movimentar mais rápido e com mais autonomia. E depois de muito tentar e muito cair, porque antes de a gente sair andando sozinha, a gente cai bastante e levanta bastante também, a gente acaba fazendo isso de forma natural. Cada vez que nós tentamos, cada vez que nós caminhamos, caímos e levantamos, isso faz parte do nosso treinamento. E de tanto fazer muitas vezes, a gente acaba conseguindo fazer com naturalidade. A mesma ideia, talvez exista aí, não sei, né? Alguém entre nós que não tenha, não consiga caminhar por si mesmo. Então diga, esse exemplo não se aplica a mim. Então pegue um outro exemplo, né? O exemplo de comer. Né? Nós não saímos também sabendo comer, a gente nem tem destreza com os talheres no começo, até mesmo para comer algo que não precisa de talher, algo que fique na mão, a gente aos pouquinhos vai aprendendo. A gente tem um bebezinho aqui em casa, que é meu sobrinho neto, e a gente se maravilha com tudo, com bebê, vocês sabem, né? E aí tem uma coisa muito interessante, no dia que ele descobriu
que ele ia comendo e quando chega na parte, né, que a boca já toca a ponta dos dedos, ele aprendeu que se ele segurar com a outra mão e depois pegar mais na pontinha, ele consegue comer mais um pedaço antes de enfiar o restinho dentro da boca. Isso é um treinamento, né? Ninguém precisou falar para ele, olha, agora você puxa assim. A criança intuitivamente vai vendo, vai copiando. Às vezes tem coisas que a gente até orienta assim, mas é o treino que vai fazer com que aquela pessoa faça aquilo bem, faça aquilo naturalmente, faça aquilo de forma tranquila, né? E aí o professor Seicho, ele escreve aqui ainda no prefácio: a meditação Shinsokan é o treinamento para conscientizar a grandiosidade da imagem verdadeira. Ou seja, a meditação em si não é o fim de todas as coisas. Ela é o treino para que a gente contemple essa perfeição da nossa natureza divina, da imagem verdadeira de Filho de Deus que já está no nosso interior. Interessante, né? Muito bonitinho. E aqui, tudo dentro desse mesmo volume, tá? Ele fala sobre alguns benefícios da prática da meditação Shinsokan especificamente. E o primeiro desses benefícios que eu vou compartilhar aqui com vocês está na página 19 do livro. Primeiro benefício, eu vou compartilhar 8 principais, tá? Não são só esses 8, mas são os principais 8 benefícios que especificamente a meditação Shinsokan nos desenvolve, ajuda a desenvolver, tá? O primeiro deles, então, estão preparados, lápis e caderno na mão, ouvir a vontade ou ouvir a voz de Deus que está no nosso interior, tá? Existem momentos da vida que a gente não sabe o que vai fazer, né? Precisa tomar uma decisão, não sabe que decisão toma. A vida parece que toma uma bifurcação, a gente não sabe que caminho que vai. Se casa, se compra uma bicicleta, que carreira que deve seguir. Ou então, sobre um determinado ponto da sua vida que você não sabe o que fazer, às vezes o fulano fala para você ir para a direita, o cicrano fala para você ir para a esquerda, né? E aí o professor Masaharu Taniguchi, ele diz que nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, a seguir a vontade de Deus. E aí ele escreve o seguinte, tá na página 19 do livro, tá? Como se consegue saber qual é a vontade divina? Perguntando a Deus. Isso não é nada difícil, já que Deus é o eu verdadeiro que se aloja dentro de você. Infalivelmente, você conseguirá ouvir a orientação divina se praticar diariamente um treinamento para ouvir a Deus. Esse treinamento consiste na meditação Shinsokan. Existem pessoas que às vezes falam assim, não, eu não preciso, como que eu vou dizer, ouvir, né, pedir a opinião de ninguém, nem dos pais, nem dos amigos, nem dos superiores, de ninguém. Quando é assim, eu vou ali numa cartomante, eu vou ali numa vidente. Nada contra a cartomante nem a vidente, tá? Mas o que o professor Seicho Taniguchi está explicando aqui para nós é que dentro de nós já existe a sabedoria que vai nos direcionar naquilo que é melhor para nós. Tá? E quando, por exemplo, não se engane, viu? Tem gente que fala, não, eu vou ali na vidente, vou ali na cartomante, porque elas têm uma visão além do alcance. Na verdade, as orientações que nós vamos receber, né, essas orientações espirituais que nós vamos receber, claro, é de alguém que talvez não esteja enxergando um pouco mais do que os nossos olhos carnais podem reconhecer, mas não se engane, quem vai vir é alguém que está na mesma frequência que nós, para dar essa orientação. Se está na mesma frequência, mesmo que esteja no mundo espiritual, talvez seja alguém que tenha o mesmo conhecimento fenomênico, dizendo assim, né, que nós. Né? Então, ao invés de procurar no intelecto, lembra que a gente falou na palestra anterior? Vamos buscar na sabedoria. Sabedoria é algo muito mais abrangente do que inteligência, tá bom? Então, isso é um ponto muito interessante. E tem mais. O professor Masaharu Taniguchi, ele nos ensina que ao praticar a meditação Shinsokan, é bom que nós deixemos ao lado um bloquinho, viu?
de papel, né? Papel e caneta, ou papel e lápis ao lado, porque muitas vezes durante a prática nós temos ali um lampejo, né? Nós temos aquele clarão do que deve ser feito, como deve ser feito, com quem se deve falar, tá? Veja aí essa voz de Deus que está no nosso interior. Então, nós precisamos treinar o quê? Ouvir a voz de Deus que está no nosso interior, tá? Primeira coisa boa. Segundo benefício, a prática da meditação Shinsokan nos ajuda a voltar a ter a mente ou sentimento natural, tá? E aí, uma coisa que a gente sabe é que todos nós nascemos com a mente, né? Os sentimentos puros. Não tem gente que fala, ele tem sentimento de criança, é puro como uma criança. Ou seja, significa que essa pessoa tem os sentimentos e os pensamentos límpidos, puros como uma criança. E todos nós nascemos assim. Mas com o passar do tempo, com as experiências que vamos vivendo, nós vamos impregnando a nossa mente com preocupações, às vezes com frustrações, né? Com ranço, com mágoas. E isso vai escurecendo, obscurecendo a nossa mente, ou seja, vai deixando a nossa mentalidade turva. Aí às vezes a gente acaba se irritando por coisa que não merece se irritar, segura a pressão de um lado e derrama a pressão em cima de outro, né? E aí o professor ele fala que ou a gente vai ficando muito revoltado e quer brigar com todo mundo, ou a gente vai ficando sem vigor, sabe? Tipo uma bola murcha, a gente vai ficando assim, sem brilho, parece sem luz, sabe? E aí o professor ele diz assim, que quando a gente vai ficando ou ranheta, né, que quer brigar com todo mundo, ou uma bolinha murcha, as pessoas naturalmente querem se afastar de nós. A gente às vezes acaba até sendo malquisto pelos outros. E aqui na página 20 ele diz assim, olha, Deus é o criador de todas as coisas boas. Logo, se você quer ser respeitado e amado pelos outros e tornar-se uma pessoa maravilhosa que manifeste plenamente seu dom natural, basta que torne a se ligar diretamente à vontade de Deus. E a meditação Shinsokan é o meio mais eficaz para se ligar diretamente à vontade divina. E sabe por que, gente, que é tão importante? Por que a nossa mente se torna natural praticando a meditação Shinsokan? Porque todas as vezes que a gente se coloca para fazer a meditação, é como se a gente voltasse a nossa mente para aquela configuração original de fábrica. E a configuração original de fábrica é a configuração de filho de Deus. E filho de Deus não tem a mente cheia de preocupação, frustração e ranço, né? Filho de Deus tem a mente, os sentimentos naturais de filhos de Deus, que são repletos de sabedoria, amor, vida, provisão, alegria, harmonia. Por isso que as coisas se restabelecem. Terceiro benefício, vamos lá. Extrair a capacidade infinita. Olha, o professor escreve assim, ó. Tá na página 24 do livro. O ser humano é filho de Deus e possui capacidade infinita. Isso é um fato, tá? Não vai mudar. O ser humano é filho de Deus e possui capacidade infinita. Seja nos estudos, no esporte, em algum curso extracurricular, você terá coragem e continuará se esforçando se puder acreditar que já existe capacidade infinita dentro de você. Não há nada mais agradável, pois, quanto mais você se esforça, mais capacidade infinita consegue exteriorizar. É como água de poço. Quanto mais tira, parece que mais mina, né? Praticando a meditação Shinsokan diariamente, todas as pessoas conseguem acreditar que possuem capacidade infinita e acabam manifestando-a. Então, qual é o benefício da meditação Shinsokan aí, tá? Primeiro, você vai tomar conhecimento, você vai saber que você tem capacidade. Segundo, você vai descobrir que essa capacidade não é limitada. Ah, eu consigo até aqui, dali para lá não consigo passar. Essa é a mentalidade de quem não sabe que a sua capacidade é infinita. Então, em primeiro lugar, vai saber que tem capacidade. Em segundo, vai descobrir que essa capacidade é infinita. E em terceiro lugar, vai ter a força para extrair cada vez mais essa infinita capacidade que já possui no seu interior. E isso, na meditação Shinsokan, nós fazemos com muita naturalidade
quando nós, lá no estado de concentração, aquela paz mental, mentalizamos, já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que é que vive. A vida de Deus é infinita. E se já não é o pequeno eu que vive aqui, mas a própria vida de Deus, aqui está o infinito. Tá? Vamos para o quarto ponto. Esse é um que muitas vezes as pessoas falam que não praticam a meditação porque não tem essa capacidade, mas vão descobrir que tem sim, tá? Então, o quarto benefício é o poder de concentração. Professor Seit, ele fala aqui nesse livro, e isso é um fato, ele não precisaria nem falar, que todas as pessoas que realizaram grandes coisas nessa vida são aquelas que tiveram a capacidade de se concentrar naquilo que estavam fazendo, ou seja, são pessoas que exercitaram bem a capacidade de concentração. E aí uma coisa que a gente deve saber é que independente de onde a gente goste de atuar, né, quando ele fala que grandes obras significa em todos os sentidos, tá? É na música, nos esportes, nas invenções, enfim, nas ciências, qualquer grande obra, né? Até a educação de um filho, que é uma grande obra, precisa ter concentração naquilo que está sendo feito, cuidado, esmero naquilo que está sendo feito, né? E aí o professor Seit, ele diz que, na verdade, isso não é coisa de gênio, de alguém que esteja acima da média. Todos nós temos a capacidade de concentração. Todos nós temos esse poder de concentração, tá? E aí ele diz aqui na página 25 desse livro, essa concentração mental não adquire intensidade suficiente se não tem treinamento. Ou seja, se você pensa, eu não consigo me concentrar, não é porque você não tem a capacidade de concentrar. Significa que você não tem o treinamento para intensificar essa sua capacidade de concentração. Então precisa treinar. Aí ele continua dizendo aqui, ó, sem o devido adestramento é difícil concentrar-se, pois a atenção é desviada para as pessoas e objetos ao redor. Natural, viu, gente? Todo mundo, tá? Aí ele continua dizendo aqui, ó, entretanto, todas as pessoas possuem essa força de concentração. Existe um excelente e eficaz método para intensificar essa força. Adivinha qual é? É a meditação Shinsokan. E aí ele diz, ainda que por 30 minutos você deixe de estudar ou de executar outra atividade para praticar a meditação Shinsokan, depois conseguirá estudar ou trabalhar concentrando toda a sua atenção naquilo que estiver fazendo, aumentando a sua produtividade em dezenas ou centenas de vezes. Ou seja, o exercício, né, o treinamento, como o professor disse lá no prefácio, o professor Seit disse no prefácio, ele vai tornando cada vez mais forte, assim como o treinamento de um músculo, né? A repetição vai tornando aquele músculo cada vez mais forte, a repetição do exercício, da prática da meditação, vai tornando mais forte o músculo chamado concentração mental. Muito bacana, né? E aí, esse treino a gente faz através da contemplação mesmo, que é o treinamento da mente para ficar focado numa determinada imagem mental. Vamos para o quinto item? O quinto item é a originalidade. Veja que cada um de nós possui uma individualidade única, insubstituível. Né? O professor Masaharu Taniguchi fala, e o professor Seit também gosta de falar isso com muita frequência. Ele diz que essa vida, né, esse mundo é como se fosse um palco. E nesse palco da vida, cada um de nós recebeu um papel que só nós podemos executar, só nós podemos viver esse papel nesse palco da vida. E porque cada um de nós, somente cada um de nós tem a capacidade de viver cada um desses papéis, eles são realmente insubstituíveis e muito especiais. E aí o professor escreve aqui na página 28 do livro o seguinte: praticando diariamente a meditação Shinsokan, desabrochará o dom natural que só você pode manifestar. Sendo um dom divino, tornar-se-á um belo e encantador atributo da sua personalidade, e você não poderá deixar de ser amado e respeitado por isso. Agradeça ao seu abençoado nascimento como ser humano. Pratique todos os dias sem falta a
meditação Shinsokan e exteriorize plenamente sua maravilhosa e rica individualidade. Em outras palavras, a gente não precisa copiar ninguém. Às vezes a gente pensa que tem que ter aquele cabelo, aquele olho daquela outra pessoa, aquela determinada boca, esse determinado tipo físico, aquele determinado jeito de falar, esse determinado jeito de agir, porque esse é um jeito que todo mundo gosta. Mas na verdade, quanto mais original você for, quanto mais você obedecer essa sua individualidade insubstituível, tanto mais você será amado pelos outros. E para saber qual é essa originalidade, você precisa mergulhar dentro de si mesmo, para viver cada vez mais plenamente esse verdadeiro você que é único, insubstituível, tá? Vamos lá. 6º item. A prática da meditação Shinsokan nos dá força para transpor as dificuldades. Olha, gente, quando a nossa vida tá dando tudo certo, quando tá tudo perfeito, quando tá tudo caminhando bem, é fácil. Concorda comigo? Quando tá tudo favorável, tá tranquilo, tá favorável, a vida tá fácil, é muito, muito bacana. Quando todo mundo gosta de você, tá tudo fácil, tá tudo bacana. Mas quando as coisas não são tão favoráveis, geralmente a gente fica um pouquinho desanimado, né? Às vezes frustrado, às vezes triste. Isso vai deixando a nossa mente obscura, vai trazendo essa treva mental, né? Essa obscuridade mental. E aí o professor ele fala, justamente quando as coisas não são favoráveis, é hora de acender a luz na mente, né? Iluminar a mente praticando a meditação Shinsokan. Por isso o professor escreve aqui, ó, página 29. A hora da dificuldade, a hora do infortúnio é a melhor hora para praticar a meditação Shinsokan. Praticando a meditação Shinsokan, nasce a coragem de superar a dificuldade e o infortúnio. E você consegue ainda agradecer à dificuldade e ao infortúnio por propiciarem uma ótima oportunidade para adestrar e aperfeiçoar a si próprio. Ou seja, quando você mergulha nessa sua natureza divina, na sua imagem verdadeira de filho de Deus, dotado de capacidade infinita, lembra que a gente falou? Né? Dotado de capacidade infinita, você para de ver a dificuldade, o infortúnio como um fracasso e passa a compreendê-lo, passa a interpretá-lo como um mecanismo para exercitar ainda mais, para adestrar ainda mais a capacidade infinita que você possui e extraí-la com vigor. Então você não vai reclamar mais, não vai ficar cabisbaixo, não vai ficar ensimesmado. Ao contrário, né? Você vai transpor essa dificuldade e ainda vai se sentir feliz, porque ela vai ajudá-lo a manifestar cada vez mais o seu potencial infinito. Que interessante, né, gente? 7º item, que o nosso tempo já tá acabando, que o tempo corre aqui, viu? A capacidade de harmonizar-se. Olha, gente, todos nós, fisicamente, estamos separados. Então, aparentemente, nós somos seres isolados uns dos outros. Mas, espiritualmente, de maneira imaterial, todos nós somos um, né? Todos nós temos a mesma vida de Deus. Se é a mesma, é uma só. Né? Então, todos nós somos um. E as nossas mentes também estão interligadas, as nossas mentes se comunicam, tá? Então, mesmo que conscientemente, no nível do consciente, cada um é um ser individual, mas as camadas mais profundas da nossa mente, elas são interligadas, né? Todas as nossas mentes estão ligadas à mente de Deus. Então, Deus já é o ponto em comum. Então, todos nós possuímos uma unidade mental. Tá? E aí, uma coisa que é interessante é que o professor escreve aqui no finalzinho da página 29, lembrando que eu estou usando o livro Meditação Shinsokan é Maravilhosa, ele diz aqui, ó, praticando todos os dias a meditação Shinsokan, o amor é um dos atributos que a gente contempla, viu, na meditação. O amor de Deus preencherá todo o seu interior. Esse amor emanará de você sob a forma de calor humano, que abrirá o coração de todos aqueles com quem tiver contato, fazendo com que você e os outros se compreendam mutuamente. Compreendendo-se mutuamente,
todos serão seus aliados e, portanto, você não terá a quem temer. Ou seja, se nós afirmamos durante a meditação, aqui onde estou é o mundo da harmonia absoluta, nesse mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus todos os seus atributos, que são o amor, a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia de Deus. Se eu recebo todos esses atributos e vivo nesse mundo da grande harmonia, eu vivo todos esses atributos também com relação às outras pessoas. Top, hein? Ninguém mais vai mais viver com ranço de ninguém, hein? Agora é a hora de jogar fora todas as mazelas de desarmonia. Por último, não menos importante, vem o 8º benefício, que é a intuição. O que é a intuição, gente? Intuição é a ideia repentina que brota no nosso interior. Professor Seiichi Taniguchi escreve aqui na página 31 desse livro o seguinte: essa ideia repentina, gente, não é uma coisa que a gente escuta aqui no ouvido, não. É uma coisa que faz você pensar, hoje, ou agora, ou dessa vez eu vou fazer dessa forma. E essa intuição te leva na direção daquilo que é construtivo. Ele diz aqui, ó: você deixará de tentar fazer algo que realmente seja impossível e não fará o que no momento é desnecessário. Pode acontecer de pôr em prática uma ideia que lhe ocorreu casualmente e isso se tornar bastante útil mais tarde. Ou fazer algo de que se lembrou repentinamente e conseguir uma rara oportunidade por ser a ocasião mais favorável para fazê-lo. Pode acontecer de encontrar numa loja em que entrou por acaso um objeto que estava procurando há muito tempo, ou perguntarem num exame exatamente sobre o assunto que repentinamente sentiu vontade de estudar com mais atenção, ou justamente a questão que esteve olhando por acaso antes do exame e assim conseguir um ótimo desempenho. Ou ainda, algo que não está aqui no livro, pode acontecer de você dizer: hoje eu não vou com esse ônibus para o trabalho, hoje eu vou pegar essa outra linha. E depois descobrir que aquele ônibus quebrou no meio do caminho, ou que se envolveu em algum acidente, ou ainda, hoje eu vou passar por essa rua aqui, eu não conheço essa rua, e fazendo esse determinado caminho nessa rua, você viu lá uma placa, procura-se funcionário para a função tal, e você pensou, puxa, é exatamente a função que o meu amigo está procurando um emprego. Enfim, essa intuição vai levar você naturalmente para o caminho que você deve seguir. Gente, meu tempo já está esgotado. Na próxima semana a gente vai falar mais um pouquinho sobre a meditação e aí a gente vai falar sobre as formalidades, como é que senta, como que respira, o que tem que pensar, em que momento, etc, etc, tá bom? Que roupa que tem que usar para praticar. E por aqui eu vou ficando, a gente se encontra na semana que vem. Gostou dessa conversa de hoje? Então nos ajude. Inscreva-se no nosso canal clicando no botão inscrever-se aqui embaixo. Curta esse vídeo, comente tanto aqui no chat, aqui ao lado, como nos comentários aqui embaixo e compartilhe, clicando no botão compartilhar, mande o link para os seus amigos, conhecidos, familiares, enfim, para todas as pessoas. Vamos colocar em prática a meditação Shinsokan e desenvolver todos esses benefícios aí que ela tem para nos dar? Na próxima semana a gente volta a falar sobre as formalidades da meditação. A gente se vê. Até lá! Oração para tornarmos-nos um com Deus. Eu sou um com Deus. Ele é a força que preenche todo o universo. Essa grande força e eu somos um só. Ela está dentro da minha vida e sinto-a vibrar intensamente, tal qual poderosas ondas. Essa grande força é também a sabedoria infinita. Orienta os meus passos e faz com que todos os meus planos alcancem infalivelmente o êxito total. Porque sinto no âmago da minha vida o vibrar incessante da grande vida de Deus. O meu coração está livre de todo e qualquer medo, inquietação ou preocupação. Jamais errarei o caminho nesta jornada da vida,
pois tenho como guia a infinita sabedoria de Deus. Estou sempre junto com Deus e ajo em consonância com as vibrações da sua grande vida. Por isso, todos os meus atos atingem infalivelmente o objetivo. Tudo o que me proponho realizar caminha sem dificuldade e produz bons resultados. Sou um com o Criador do Universo, com a sua inesgotável criatividade. Ele cria novos seres e novas coisas a cada hora, cada minuto, cada segundo. E como eu vivo dentro desse incessante ritmo da criação, a minha vida também se renova constantemente e alcanço sempre novos progressos em todos os sentidos. Dentro de mim habita o ser eternamente perfeito e a sua perfeição manifesta-se incessantemente através de mim. Jamais me esqueço disso e, por isso, estou sempre repleto de alegria e coragem. Aconteça o que acontecer, não me desanimo, nem me desespero e mantenho a minha alma sempre repleta de luz. Deus me dá força e bênçãos ilimitadas e sinto imensa alegria em trabalhar para o bem da humanidade, dedicando-me aos outros as ilimitadas capacidade e energia que vem de Deus. Dai e ser-vos-á dado. Esta é a lei mental da provisão ilimitada. Em sinal de gratidão a Deus, dedico-me a Ele a primeira parcela de tudo que recebo. Dedico-lhe as primeiras horas de cada dia, os primeiros produtos do meu trabalho, o lucro obtido no primeiro dia do mês. Executo estas ações com o mesmo sentimento de uma criança que deseja alegrar seus pais, exibindo-lhes o boletim escolar e informando-os dos progressos alcançados nas várias matérias. Esses atos são, portanto, a expressão da minha gratidão e do meu amor a Deus. Não se baseiam de modo algum em pensamentos interesseiros, como de investir uma pequena parcela para depois poder receber tudo em abundância. Deus conhece a minha intenção e está testemunhando todos os meus atos. Rendo a Ele a minha imensa gratidão. Quais são os seus desafios na vida? O que significa ser homem na atualidade? Homem não chora, mas será o choro um sinal de fraqueza? Ser homem é ter força, coragem, amor. E o amor é uma construção que se sedimenta com a entrega. Homens, entreguem-se sem medo. É tempo de mudar, é tempo de despertar. Seminário do Sucesso Virtual Despertando os Homens. De 30 de julho a 1º de agosto de 2021.